Hoje à tarde nós temos o mesmo esquema da manhã, ou seja, 2 palestras e um intervalo e depois a discussão com o público. E o que eu queria pedir é o seguinte: a gente vai manter a ideia de vocês fazerem perguntas por escrito, mas a gente vai também valorizar aquela parte de que as pessoas falam e fazem pergunta oralmente e tal. E o mesmo a gente pede para os colegas que estão aí online, se eles tiverem questões e vontade de se manifestarem, perguntarem e tal, por favor, façam isso, tá? Então, agora, nós vamos ter a terceira palestra. Nós vamos ter isso. Nós vamos ter o professor Eli Ganem, Ganem que fala? Pode escolher, né? O professor Eli Ganem, que é um professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade de São Paulo e nosso colega ilustre lá do Instituto de Estudos Avançados nessa cátedra, né? E o professor Luiz Carlos Menezes. Os dois vão dividir o tempo da primeira palestra, né, que vai ser sobre o título A Ação do Professor como Profissional. E, por último, nós vamos ter a palestra da Caroline Tavares, que vai falar sobre a atratividade e carreira docente. A Caroline, ela foi convidada pela Fundação Itaú Social para representá-la nessa tarde, tá bom? Então, por favor, eu peço para os colegas Eli Menezes, Caroline. Onde está a Caroline? Está aqui, né? Isso, por favor. E para a gente poder compor a mesa e começar os trabalhos. Eu espero que... eu estou satisfeito de ver que vocês estão firmes aí, firme e forte, né? Maravilha. Espero que vocês tenham podido conversar entre os colegas. Eu tirei uma soneca, confesso, porque minha mãe, nós éramos 5 filhos e minha mãe, ela era dona de casa, né? O trabalho dela era em casa. E ela botava os 5 filhos para dormir e ela ia dormir. Depois que ela ia lavar a louça, enfim, cuidar da casa. E, sobretudo, os homens, nós éramos 3 homens, né? Um deles morreu já, meu irmão, Joãozinho. E a gente, sobretudo os homens, eu e meu irmão, ficamos com esse hábito aí da minha mãe. As mulheres, as minhas irmãs não têm tempo. Mas se bem que uma delas, a Carmita, ela dorme, não logo depois do almoço, mas ela arranja um jeito de dormir. Mas, enfim, então agora é o professor Eli que começa, é isso? Você que disse. Não, pelo que eu soube, é ele que combinado começa. Combinado é esse. Você começa. Os nossos 40 minutos serão 20 dele e 20 meu. Isso. Então, quando eu me manifestar, levantar a mão, fizer assim para o Eli, Me cutuca aqui. cutucar, significa que os 20 minutos dele estão terminando. Tá bom. Bom, boa tarde a todo mundo. Bom, a gente já começa numa certa desvantagem, dupla ou tripla. Primeiro porque acabamos de almoçar e dá sono, e é sábado à tarde. Depois porque o Lino legitimou dormir. E terceiro porque eu espero perturbar o sono de vocês. Espero ter sucesso, mas vocês precisam ajudar um pouco também. Dar uma sacudida assim, de vez em quando. Preparei, então, umas palavras sobre professoras e professores como profissionais. Achei que era útil, às vezes é útil, né? Remeter um pouco à origem das palavras, o que chamam de etimologia.
E depois outros aspectos que me parecem importantes no assunto, e aí a gente conversa, né? Ver o que vocês acham dessas ideias. Bom, primeiro, a palavra eu escrevi de um jeito que eu acho que dá para ler como se não estivesse lendo, tá bom? Então, a palavra em português profeta origina-se da palavra grega profetes, seu significado vindo de advogar ou discursar em público. Em latim, porta-voz, especialmente dos deuses. O profeta é um inspirado pregador ou professor, tem esse significado. Uma pessoa que falava o que ia acontecer mais adiante, ou em nome de alguém. Não é difícil constatar que a maior parte da prática docente se concentra em falar, o que merece ser revisto diante das contemporâneas indicações da importância de dialogar. Um professor tem uma atividade que deriva do latim professus, que significa declarar publicamente, afirmar perante todos. Os primeiros cristãos foram também professores, no sentido de que declaravam publicamente a sua fé, ainda que lhes pudesse custar a vida. Em português, utiliza-se exatamente a mesma palavra que o latim, professor. O inglês médio já utilizava a palavra professor. Não é recomendável confundir com as palavras instrutor, treinador, coach ou tutor. Já a palavra profissional, contudo, não tem uma origem tão antiga e deriva da sua matriz mais corrente, professor. Em geral, com o sentido de quem pratica um ofício. Como se vê, há uma raiz comum entre profeta, professor e profissional. Há uns 30 anos, um amigo emitiu uma definição imprecisa, mas acredito que útil. Ele se centrava no verbo fitar, também do latim, fictare, mirar, olhar. Na raiz latina comum, profitere, aquele que vê com antecipação. Essa capacidade decorreria de 3 tipos de saber. O profeta seria quem porta o saber de origem divina. O profissional teria o saber da experiência. O profeta, o saber de origem divina. O profissional teria o saber da experiência. É o caso de um carpinteiro que sabe o comprimento adequado de uma viga de madeira sem respeitar a medição pela régua, uma vez que sua experiência informa que a viga dilata ou se contrai conforme o tipo de madeira e os efeitos da umidade e do calor. Já a professora teria sua visão prévia decorrente do saber originado dos livros, o 3º tipo de saber. Ocorre que, com o fim da Idade Média, desarticulou-se um saber laico do saber sagrado e emergiu a ciência moderna, deixando de assentar-se em dogmas para se basear na observação dos fenômenos. Tal conhecimento seguiu sendo registrado em livros. Restaria, portanto, para caracterizar a pessoa que integra o magistério, o fato de professar a reflexão filosófica e o conhecimento científico e, concebendo ao mesmo tempo essa pessoa como profissional, associar esses saberes ao saber da experiência. Entretanto, a categoria do magistério de escola básica no Brasil, assim como em outros países, veio se mostrando distante dos conhecimentos dos livros, limitando-se muito àqueles chamados didáticos. Em parte porque seu envolvimento com a formação inicial e a continuada é amplamente admitido como frágil, episódico, incipiente e, às vezes, inadequado. Em outro sentido, como muitas pessoas da categoria frequentemente apontam, são os livros que aparecem como insuscetíveis de orientar o exercício da profissão ou, como se costuma dizer, estão distantes da realidade. Cabe, porém, fazer justiça aos esforços de pesquisa no campo educacional, sobretudo nas universidades, devendo-se ressaltar que uma porção muito significativa dessa produção está baseada em arguta observação das práticas escolares as mais variadas e nas situações mais adversas,
em áreas de forte desigualdade e vulnerabilidade social. Mas livros resultantes de boa e rigorosa pesquisa são muito pouco acessíveis a docentes de educação básica, dadas as condições de trabalho e a forma como este é concebido, quase estritamente reduzido à ministração de aulas, sem tempo cronológico e psicológico para a leitura, a reflexão e a conversação. Para o trabalho da professora sobra, assim, o saber da experiência. Este, por sua vez, é acumulado na sua percepção solitária de árduos processos de tentativa e erro. Ou é obtido por meios tortuosos e informais, pode-se dizer mesmo marginais. Esse saber da experiência é adquirido da consulta a colegas, com mais tempo de profissão, nos curtos intervalos das aulas e nas caronas compartidas para outra escola ou para casa. Muitas vezes, esse saber da experiência é desconsiderado pelas secretarias de educação e por especialistas do mundo escolar. Estando bloqueado o saber dos livros, mantendo-se submerso e desprezado o saber da experiência profissional, o magistério se encontra diante de desafios que não são estimulantes, sendo antes motivo de angústia e aflição. Pois bem, profissionais trabalham. O que dizer dos sindicatos de quem trabalha? Para além da negociação coletiva de acordos específicos, a atuação do movimento sindical nos últimos 30 anos tem sido decisiva na negociação de grandes temas nacionais. É o caso da negociação da valorização do salário mínimo com o governo Lula. Foi acordada, em 2007, uma política permanente de valorização do salário mínimo até 2023, fundamental para retirar dezenas de milhões de pessoas da pobreza e promover a melhoria da distribuição de renda. Esse processo deu sequência às conquistas do movimento operário do século XX, consagradas na legislação voltada para a regulamentação das condições de trabalho, o que envolvia horários, trabalho de crianças e mulheres, férias, etc., também a legislação previdenciária e a instituição da Justiça do Trabalho, que julga um direito coletivo. Mas o papel ativo do Estado na economia e nas políticas sociais depende da ação dos trabalhadores. As políticas sociais, portanto, as políticas educacionais, inclusive, exigem a formulação de alternativas favoráveis, também formulação pelos sindicatos, assim como a ação conjugada de trabalhadores qualificados e não qualificados. Já no início do século passado, os dirigentes da AFL, American Federation of Labor, grande central sindical estadunidense, rejeitavam categoricamente a ideia de organizar trabalhadores desqualificados, constituindo apenas sindicatos por ofícios e não de indústrias. A exclusão dos chamados não qualificados, na prática, significava também a exclusão dos trabalhadores negros. Estes representavam menos de 3% dos sindicalizados. Porém, essa tendência à elitização se reverteu completamente e se alastrou. No Brasil e em muitos países, os sindicatos abrangeram crescentemente trabalhadores de baixa qualificação, coexistindo com segmentos dos altamente qualificados. Mas não foi suficiente para que a ação sindical interviesse decisivamente na proposição de políticas sociais como a educacional, a de saúde, a ambiental, a habitacional, etc. Em alguns países, os sindicatos são também controladores do mercado de trabalho, como eram as corporações de ofício medievais que controlavam o saber do trabalho artesanal, os territórios em que este poderia ser exercido e seus produtos poderiam ser comercializados. No Canadá, hoje, até reparos de encanamentos domésticos não podem ser executados por qualquer pessoa, como no Brasil, onde algum leigo do tipo faz tudo pratica sem qualquer objeção. Lá, os sindicatos exigem a intervenção de um técnico autorizado e movem ações judiciais contra quem infringe a regra. Na Itália, por exemplo, mesmo trabalhadores da limpeza pública que lidam com resíduos sólidos, aqui chamados de lixeiros,
contam com formação especializada e equipamento de proteção individual para serem autorizados pelos sindicatos à execução desses trabalhos. Esse tipo de controle do exercício profissional e do mercado de trabalho em nossa realidade praticamente se circunscreve às profissões liberais e a organizações que zelam por isso. São as ordens, Ordem dos Advogados, Ordem dos Economistas, etc., e conselhos federais e regionais de ética, como os de medicina, odontologia ou engenharia. Isso também já foi mencionado pelo professor Nilson pela manhã. O professorado não é abrangido nesses aspectos nem por aquelas organizações, nem pelos sindicatos. O controle é feito diretamente pelo Estado, mediante a apresentação de diplomas que não asseguram a qualificação necessária às tarefas profissionais. Isso condiz com o fato de os congressos sindicais do magistério não se caracterizarem por focalizar as políticas educacionais para além dos pontos relacionados aos padrões de remuneração. Não conseguem apontar caminhos para políticas educacionais de interesse dos estratos que se utilizam das escolas públicas. E quanto ao poder público e às políticas educacionais? Bom, finalizando, essa minha parte é menorzinha, né? Podemos dizer que essa tradição histórica de destituição do saber letrado, de desprezo do saber da experiência e de desamparo do exercício profissional pelos sindicatos corrói a capacidade de o professorado, como categoria, entrar no mérito das práticas de educação pública e de assumir a proposição criativa de políticas educacionais que sejam, ao mesmo tempo, favoráveis aos profissionais das redes escolares e aos grupos populacionais que deveriam se beneficiar da educação escolar. Aquela ideia do compromisso público que o professor Nilson destacou. Em decorrência, ficam obstruídas as tentativas de alianças entre a categoria do magistério, estudantes e familiares, isolando e fragilizando seus movimentos diante dos governos que a empregam. Vocês notam que é extremamente difícil conseguir uma aliança ativa dos movimentos docentes com a população de maneira geral, não é? Mesmo que ela apoie na opinião pública, o seu engajamento ativo é muito difícil, muito raro. Nesse contexto, veio se acentuando uma orientação governamental cada vez mais prescritiva, restritiva, minuciosa e burocraticamente controladora das práticas docentes. Em escala mundial, está em jogo a questão da autonomia do exercício profissional do professorado. A definição de tipos de profissionalismo docente tem sido frequente, por exemplo, na literatura inglesa. Em 2003, Sachs conclama os professores para que resistam ao profissionalismo chamado gerencialista, pautado por princípios como eficiência, vagamente, como eficiência, eficácia e mudança nas instituições e na profissão. Em seu entender, os professores deveriam se organizar construindo relações entre eles em um profissionalismo democrático, defendendo a profissão, as características de realização de seu trabalho e os objetivos mais amplos da educação. Vocês devem lembrar que o início da apresentação do professor Nilson foram exatamente os objetivos constitucionais para a educação. E Sachs dizia: resistir à implantação de uma identidade pautada pelo individualismo, pela competição e controlada externamente ao grupo profissional. Lembremos da instituição dos bônus por rendimento em São Paulo. É a matriz do profissionalismo gerencialista. Eu, particularmente, penso que se deve levar em conta que cada professora carrega em si a expressão de duas dimensões que lhes são constitutivas. Nós somos, ao mesmo tempo, funcionários e profissionais. Essas dimensões são opostas, mas inseparáveis, ou seja, uma tensão permanente na prática de cada integrante do magistério. Como funcionários, nossas relações são de reciprocidade com respeito a regras. Fazemos parte de uma hierarquia, somos subordinados a níveis superiores de decisão e nossa prática é delimitada por um regramento escrito
objetivo e fixo que somos obrigados a obedecer. Como profissionais, temos a necessidade de sermos versáteis para que nosso trabalho esteja à altura de uma realidade diversificada, mutante e, muitas vezes, áspera. Isso nos obriga a sermos flexíveis e criativos, sem o que não será possível cumprir os objetivos constitucionais postos para a educação brasileira. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não é possível, pois, fazermos frente a esse desafio se nos contivermos no interior das fronteiras de nossa dimensão de funcionários. Será preciso equilibrá-la com a requerida afirmação de nossa dimensão profissional, fortalecendo-nos ao valorizar os saberes da experiência e os combinando com os saberes dos livros, o que implica nos opor sistematicamente à orientação dos governos que insiste em reduzir as pessoas que integram o magistério a trabalhadores unidimensionais e a meros executores de ordenamentos baixados por órgãos posicionados de fora e acima das escolas, nas quais, dia após dia, com o nosso trabalho, nós nos esforçamos por educar. Essencialmente é isso que eu acho que dava para iniciar a conversa. Obrigado. Maravilha. Ele teria ainda 2 minutos. Vejam que beleza. Professor Luiz Carlos Menezes, por favor. Bom, é complicado falar depois de Nilson, Lino, Eliganenga. Nós estamos uma varredura das tais das competências e profissionalismo de várias maneiras. Então, eu vou fazer um exercício de olhar o desafio atual, que é diferente do desafio de sempre, e mostrar que coisas mudaram e para que coisas a escola não tem acompanhado. Mas eu quero começar por fazer um pequeno depoimento. Eu fiz aquela pergunta provocadora do botar a culpa no professor, né? Que foi rapidamente denunciada por vocês, eu gostei muito. Eu me pergunto, o que a gente pode fazer diante disso? Isso é uma escola incapaz de acolher todos, especialmente em certas circunstâncias. No Conselho Estadual de Educação, há coisa de 1 ano e pouco, eu tinha feito uma proposta e conduzi uma comissão de atenção especial a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A proposta ia ser aprovada, mas um dos colegas objetou, disse que ia votar contra e tal. Eu retirei a proposta. E houve um clamor, como retirou a proposta? Eu digo aqui, eu vou querer compreender depois. Quando a Bernadette tornou-se presidente, a Bernadette Gatti, nossa colega, estava aqui, e sugeriu que eu retomasse a proposta. Eu falei, eu retomo, se esse colega que foi contra agora entrar na comissão. E ele topou. Obrigado. Desafiado. Desafiado, ele topou. E nós fizemos, sim, uma proposta que vai ser entregue agora ao novo secretário. A proposta inclui coisas do seguinte tipo: privilegiar para essas regiões socialmente mais vulneráveis as escolas em tempo integral. Não colocá-la nos lugares, bairros de classe média alta, etc., em que o seu aluno, além de ir para a escola, ainda faz a fonoaudióloga, não sei quantas e tal. Botar escolas de tempo integral nas regiões mais frágeis. Garantir ao diretor um conjunto de contratos que não dependam de aprovação para ele substituir, porque nessas regiões o absenteísmo é especialmente grande. Usar os espaços vazios dessas escolas para preparo profissional, cursos técnicos, etc., para atrair a comunidade para a participação. Ou seja, nós temos umas 5 ou 6 recomendações para evitar que, precisamente onde nós perdemos o estudante que abandona o ensino médio, onde nós temos
a uma escola mais acolhedora e mais eficaz. Eu espero que a gente consiga avançar nessa direção, que é diferente de, aspas, botar a culpa no professor. Tá certo? É dar outras condições para a escola. Mas eu quero discutir as competências do professor na prática, né, diante dos desafios atuais. A escola da sociedade industrial, nós a herdamos. A sociedade industrial se despediu de nós há poucas décadas e a escola não se transformou. Nós continuamos com a escola da sociedade industrial. E ela funciona como indústria. Você põe 35, 40 alunos numa sala, porque é mais barato botar só 4. É como uma linha de montagem, tá certo? Você não faz uma linha de montagem para produzir um televisor. Você quer produzir 1000 por dia, ou todos iguaizinhos, ISO não sei quantos. A nossa escola, que é parecida com a indústria, funciona assim. Você faz um exame, que é para o sujeito devolver o que o professor explicou, e se todo mundo explicar e resolver direitinho, todo mundo nota 10, idêntico, ISO não sei quantos. A ideia da diversidade, da diferença, da variedade de interesses não está acolhida por essa escola. A escola da sociedade industrial não pretendia promover todos, pretendia selecionar. Eu fiz o meu primário naquela época numa escola pública. Quando eu completei o primário, que era de 4 anos, metade dos meus colegas tinham abandonado a escola. Isso no ponto final do ônibus 12, no Jabaquara, mais meia hora a pé. Ficava atrás do aeroporto. Eu encontrava depois esses meus colegas vendendo bala e tal no estádio do Pacaembu, sabiam fazer troco direitinho, mas eles não tinham completado o primário. Quem completava o primário tinha que fazer 1 ano de um curso de admissão, que era uma espécie de curso vestibular. Quem passasse no exame de admissão ia para a segunda parte, que se chamava ginásio. Essa seleção, quem terminasse o ensino médio na escola pública já estava feito, passava em qualquer vestibular, porque eram escolas de elite. Eram escolas, né, o Culto à Ciência, em Campinas, o Roosevelt, em São Paulo. Nós sabíamos de nome e sobrenome em cada uma dessas escolas. E o que significava que a educação fazia? Ela ia selecionando, produzindo uma pirâmide que na base tinha o semi-analfabeto. Depois você vinha ao segundo patamar, que era o encarregado na indústria, o capataz na agricultura, capaz de escrever um bilhete, e lá no penúltimo degrau você tinha o engenheiro de prancheta. Essas profissões todas, essas ocupações todas, não existem mais. O operário industrial virou robô, o encarregado é um dispositivo, e o engenheiro de prancheta virou o que nós chamamos de AutoCAD, que é o Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Ou seja, a escola continua pondo gente para fora e selecionando, e não promovendo todos. Mas não tem mais emprego para essa gente. Quer dizer, hoje, educar dignamente é preparar para fazer o que máquinas e sistemas não fazem. E máquinas e sistemas estão fazendo quase tudo. Tem até o sexo virtual, que só passa vírus de computador, não passa os outros, né? Então, a ideia de educar para uma vida digna significa a promoção de todos, e nós não estamos sendo capazes de fazer isso. E isso esbarra em competências que nós vamos ter que desenvolver. Avaliar, para nós, ainda é uma prova escrita no final do período. Ora, se você quer promover, de fato, as competências, vamos lembrar de algumas dessas competências, das 10 competências que o Lino mencionou da Base Nacional Comum, como investigar, elaborar hipóteses, verificar hipóteses, etc., com critérios científicos, tecnológicos. Só tem um jeito de aprender essas coisas, que é realizando, fazendo isso, fazendo hipóteses, checando essas hipóteses, usando esses critérios. Mas, se tiver 35 alunos perfilados, um olhando para a cuca, para a nuca do outro, não vai desenvolver essas qualidades. Pega a penúltima, que é argumentar. Aprende a argumentar. Quem argumenta? Numa escola de cala a boca, moleque, ninguém argumenta. Então, se nós queremos desenvolver essas competências, nós temos que
de fato, dá oportunidade para que elas sejam exercidas. E para que elas sejam exercidas, a escola não pode ser a escola da passividade, tem que ser a escola da participação. E esse diálogo, mesmo o lado cognitivo, digamos, das competências. Aliás, vou dar mais um gole nessa água e vou usar a água como exemplo. A primeira das competências da base é compreender a realidade natural e social. Ora, usando critérios científicos, artísticos e outros, etc. Essa compreensão dos processos, vou pegar uma logo adiante que chama usar as linguagens das humanidades, das ciências, etc. e tal. Ora, você só usa essa linguagem se você exercer essa linguagem. E exercer em classe, na sala de aula. Né? E a gente aprende coisas porque a ideia da velha escola que selecionava, não promovia, é você informa, o professor era um informador, ele tinha a competência do discurso, ele era um informador e o aluno recebia. Aliás, a ideia que se tinha de currículo é lista de pontos, lista do discurso de quem ensina. Para novas competências, currículo tem que ser o percurso de atividades de quem aprende. E, portanto, a própria sala de aula, o Lino mencionou, a sala de aula que nós temos não convida a essa participação. Todo mundo perfilado, quietinho, e até mesas, espaço de movimento, etc. Pega essa competência do domínio de linguagens, né? Como eu falei que eu abri água, eu estou com a garganta seca. Se você olhar qualquer copo d'água, tem informações para o consumidor. Características físico-químicas, pH 25 Celsius, aproximadamente 6. Muitos de nós passamos pela aula de química, um ou outro saberá que essa água é levemente ácida. O que significa pH 6? É uma informação. Em termos de matemática, pH, potencial hidrogênio iônico, é menos o logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. Todos nós aqui passamos pela escola, aprendemos isso e esquecemos, com a graça de Deus, Nosso Senhor. Com exceção de meia dúzia de químicos aqui. Tá certo? Significa pH 6. 6, 1 sobre 10 a 6 é 1 sobre 1 milhão, que é 10 à potência 6. Então, se o log, menos o log é 6, significa que 1 cada milhão de moléculas de água está ionizada. E, portanto, ela é levemente ácida. Acima de 7, ela é alcalina. Tem umas propagandas, tome água não sei quantos, pH 10, alcalina e tal, e com vanádio. Vocês já viram essa propaganda? Faço o que com vanádio? Por que pH 10 é melhor que pH 6? Sei lá, mas vende produtos, tá certo? A gente usa até a fórmula do MC2 do Einstein para vender a pasta de dente. Por quê? Porque nós somos ignorantes do ponto de vista do domínio das linguagens, que é o que se prescreve na competência 3 ou coisa assim da Base Nacional Curricular. Nós não aprendemos as linguagens e usamos linguagens. Às vezes você diz, eu passei por perto, estavam conversando esses dois sábios cidadãos que estão aqui à minha esquerda, né? O Nilson estava conversando com eles estavam falando e o Nilson falou, não, e é a moda, né? Moda. Que moda era esse, né? Depois eu fui interpelá-lo e conferi que ele estava falando de uma certa moda. Será que é calça jeans esfarrapada que está na moda agora? Medida mais frequente? Né? Na realidade, numa certa amostragem, chama-se moda linguagem. Estou falando de uma linguagem, tanto quanto o logaritmo é uma linguagem. O conjunto de ocorrências mais frequentes. Não precisa ser majoritário, mas é mais frequente. E, portanto, ele está mencionando a moda num certo sentido. Essas muitas linguagens que a gente usa nas ciências humanas, naturais, nas artes, etc., você passa por um edifício, sei lá, me ocorre na Praça João Mendes, o prédio
da justiça lá. Você diz, é um neoclássico. Aí você olha de lá, tem um banco, esse é Art Deco. Aquele é moderno. São linguagens. Essas linguagens são dominadas, não são dominadas? Eu tenho feito um exercício com o hino nacional, que um certo ministro obrigou a que as crianças fossem filmadas cantando, etc. Há pelo menos 10 palavras que você acha 1 em 100 pessoas que sabem o que ela significa. No hino nacional, que é decorado e repetido. Então, eu estou falando em domínio de linguagens para dizer como é o jeito de você avaliar certas competências. É a prova escrita, no fim do mês. Se você aprende na ação, tem que ser avaliado em contexto. Não adianta fazer uma provinha, tá certo? Se você vive uma circunstância e você avalia, você tem que avaliar em contexto. Avaliar sendo feito, havendo avaliado o resultado do que é feito em cada uma das competências desenvolvidas numa sala de aula ou numa escola. E não, eu faço o discurso, você ouve o meu discurso e repete direitinho na prova escrita. Ou você é treinado para fazer um certo algoritmo e depois... Essa modificação na demanda, e essa modificação é até do mercado de trabalho, para usar um palavrão. Hoje, a moça que passa, quando você passar por isso aqui no supermercado, ela passa uma leitora óptica em cima desse código aqui. E ela não sabe que isso aqui é um vetor. Vetor em matemática é um conjunto de números ordenados, etc. Ela não sabe que o 789, que são os primeiros 3 números, significa Brasil. Esse produto foi feito no Brasil. Você pega um produto importado, esses primeiros números são diferentes. Ela não sabe que isso é um vetor, não sabe o que tem no código de barra e não sabe que laser, Light Amplification by Stimulating Electromagnetic Radiation, é uma luz coerente capaz de passar informação. E ela está perdendo o emprego rapidinho, porque assim como tem o sem parar nas estradas de rodagem, em muitos países não precisa mais de caixa. Já dá baixa no seu cartão de crédito. Essa informação. Essa mudança no mundo do trabalho diz nós temos que produzir gente que permitir que se construa na escola saberes, competências para fazer o que máquinas e sistemas não fazem. Máquinas e sistemas não têm critério prático, ético e estético. Tem gente que acha que já terá. O Kurzweil, num dos últimos livros dele, fala que a inteligência moral já está sendo desenvolvida por sistemas. Inteligência moral, o que quer que isso signifique? Então, nós estamos num mundo que cada um precisa de novas competências. Cadê a condição escolar, salas de aula, etc., e tal, em que essas competências são desenvolvidas? Você não precisa mais informar, você precisa dar elementos para usar a informação. E o que tem de informação em maquininhas como essa é impressionante. Semestre passado eu dei um curso aqui, nome pretensioso, Cosmo, Vida, Razão, Ciência. Ia só do Big Bang até a 4ª Revolução Industrial. E eu tinha dúvidas, porque nem todos os meus alunos, desde a pós-graduação, não eram todos físicos. E mesmo alguns físicos não sabiam disso. E de como é que eu vou explicar interação nuclear fraca? É responsável pelo decaimento do nêutron. Sabe, quem sabe, né? Entrei aqui, digitei em português, interação nuclear fraca, tinha páginas de sugestões como trabalhar isso, etc. Olha, eu estou falando de um curso de pós-graduação em ensino de ciências. Então, a escola que pretender informar já perdeu a batalha para essa maquininha. Você tem que saber informar-se. Ou seja, é uma competência importante aprender a informar. E o professor tem que ter a competência de orientar os estudantes para se informar. Porque navegar na internet também é navegar no lixo, né? Tem lixo de todo tubo, você tem que saber organizar isso. Essa nova atitude com relação à educação é o que tem de certo na tal da Base Nacional Comum. Tem coisas da base que precisam ser modificadas. 10 diferentes componentes curriculares para o Fundamental 1,
Quer dizer, a alfabetizadora tem que garimpar em 9, 10 não, são 9. Em 9 componentes o que ela vai fazer, aí tem que ter uma síntese. A mudança do ensino fundamental para o médio também tem um descompasso que precisa ser revisto. Mas isso tudo à parte, há um mérito nessa base nacional comum, que é dizer, currículo tem que ser o percurso de atividades de quem faz, senão você não desenvolve essas competências. E o professor tem que estar preparado para isso. Ora, o que é que nós, professores, temos que demandar diante disso? Nós temos que demandar um programa eficaz de apoio e formação continuada para todos os nossos professores. Isso é possível de fazer. Possível de fazer, em parte à distância, em parte com programa nas escolas, e, portanto, sem isso, nós sozinhos não vamos encarar essa barra. Nós fomos formados para instruir, para projetar um texto, para escrever no quadro, para discursar, e não para organizar fazeres em que essas habilidades e competências sejam desenvolvidas. E eu estou dizendo isso porque eu estou me desafiando o tempo todo para não ser um discursador nas minhas aulas. Como eu formo professores, os meus alunos dão aula nas minhas aulas. Eu dou as 2 ou 3 primeiras aulas, quer dizer, coordeno para saber o que é uma aula não expositiva, uma aula participativa e tal. A partir disso, eu preparo uma lista de temas, grupos de alunos pegam esse tema, trabalham 2 semanas, uma semana antes da aula que eles vão dar, eles distribuem para a turma uma questão estimulante das leituras que os colegas farão na aula deles, recolhem depois essas questões e, uma semana depois, devolvem comentado. Ou seja, eles exercem a profissão na minha aula. Eu estou falando, pós-graduação em ensino de ciência, eles têm que exercer o trabalho deles, e não. Agora, é possível fazer isso em todos os níveis. O melhor modelo de educação que eu conheço para desenvolver competências é a boa educação infantil. Na boa educação infantil, vocês conseguem imaginar crianças quietinhas, perfiladas, ouvindo a professora discursar? Elas conversam, desenvolvem, etc. A professora, sim, coordena atividades, propõe teatro, canto, dança, fazeres práticos, etc. Mas quem faz são as crianças. O papel, fazendo uma metáfora teatral ou cinematográfica, o papel da professora é a produtora, como quem produz um espetáculo. Às vezes, ela faz a direção de cena, né? E muitas vezes ela é protagonista mesmo, mas muitas vezes quem protagoniza é uma criança com uma ideia, com uma pergunta, etc. Ela vira coadjuvante. Então, essas múltiplas funções que uma professora de educação infantil, boa professora, faz, nós, das etapas mais avançadas, temos que aprender a fazer. Ou seja, ter aulas que são bochicho, participação, panelinhas que se antagonizam às vezes. O conflito é absolutamente essencial em toda a sala de aula. Conflito é bom. Conflito é diferentes pessoas pensando diferente, discordando. Aliás, aprender a discordar é uma das coisas mais importantes na escola. Conflito não é nem desrespeito, nem tapa. Conflito é olhares distintos, ênfases distintas. Agora, são competências difíceis de desenvolver e nós precisamos urgentemente, eu espero que esse nosso trabalho, que é de 5 anos, aprenda com boas escolas. Nós temos muito boas escolas e muito bons professores nesse país. Nós temos que pegar esses bons exemplos, valorizá-los e difundi-los. Eu vou à escola praticamente toda semana. E eu vou para aprender, não vou para ensinar. Eu tenho visto belíssimos trabalhos. E se há um momento importante na escola, é o conselho de classe. No conselho de classe, a criança é alguém com uma certa personalidade, ou com problemas, e não simplesmente 3 em matemática, 7 em português. Esse repensar da escola está na ordem do dia. Nós precisamos de apoio para fazer isso. Eu espero que o trabalho que nós vamos desenvolver nos próximos anos, né? Eu brinquei numa conversa com a Ângela
Eu falei, na minha idade, entrar num programa de 5 anos é uma demonstração de otimismo, né? Espero que a gente, nós ou quem nos substitua depois, consiga. Muito obrigado. Por favor, Carolina. Obrigada. Olá? Não. Não? Sim. Sim. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Esqueci, então. Fica de pé. O que eu estou fazendo de errado? É aqui? Modo leitura? Não. Desculpa. Alguém me ajuda? É aqui? Ah, ótimo. Perfeito. Aí eu não estou achando aqui. Pronto. Obrigada, gente. Pessoal, meu nome é Caroline, pode me chamar de Carol. Eu sou professora de língua portuguesa, sou goiana. Trabalhei por 9 anos em sala de aula na rede pública de Goiás. Depois disso, eu fui fazer o meu primeiro mestrado, que era em Teoria da Literatura, porque eu sou uma professora de letras, também na Universidade Federal de Goiás, que foi onde eu me formei na graduação. E aí, quando eu voltei do meu primeiro mestrado, eu fui trabalhar no governo, na Secretaria de Educação, de 2011 a 2014. E foi um aprendizado muito grande sair da sala de aula e ir trabalhar num governo que estava tentando propor um projeto de reforma educacional. E a gente trabalhou muito durante esses 4 anos e eu aprendi bastante. E o nosso objetivo era realmente melhorar os resultados educacionais de Goiás. O resultado do trabalho que a gente realizou foi que a gente conseguiu ser a melhor rede pública do Brasil nos resultados do IDEB a partir de 2014. E, quando eu encerrei o meu ciclo na gestão, eu fui estudar. Eu estava muito apaixonada por formação de professores e desenvolvimento de lideranças, porque o meu primeiro projeto na rede de Goiás foi: essas são as escolas que têm mais dificuldade na rede. E você tem a obrigação, esse é o seu trabalho, a partir de agora, ajudá-las a melhorar. E eram 42 escolas. E a diferença entre as escolas que conseguiram mudar os seus resultados e as que não conseguiram foi basicamente a qualidade da liderança da escola. Então, eu fiquei muito encantada em entender mais sobre como que adultos, professores, aprendem e como que a gente desenvolve lideranças nos professores e nos gestores para que eles consigam, sim, ser os protagonistas dos próprios resultados e do próprio plano de ação da escola. E aí, por isso, eu fui estudar fora do Brasil. Eu fiz meu segundo mestrado em formação de professores e desenvolvimento de lideranças educacionais. Eu fui estudar em Colômbia, em Nova York. Eu fiquei lá de 2014 a 2017, quando eu voltei para o Brasil, e aí eu vim morar em São Paulo. A princípio, eu trabalhava numa startup de educação, que estava tentando ajudar também escolas públicas a desburocratizar o processo, para o professor ter mais tempo para o que importa, para ele planejar, para ele estudar, em vez de ele perder todo esse tempo preenchendo diário de classe ou resolvendo burocracia. E, desde 2018, eu deixei essa startup e comecei a trabalhar nesse projeto onde eu estou agora, que é um movimento de organizações da sociedade civil, professores e especialistas, em prol de melhores políticas docentes para os professores das escolas públicas, num objetivo de garantir que os professores sejam bem capacitados, bem remunerados, com a profissão a qual eles estão satisfeitos e com boas condições de trabalho. E, por isso, durante esse ano de 2018, em que eu fiquei nesse movimento, a gente ficou basicamente produzindo muito conhecimento a respeito, então, de o que a gente precisa fazer e quem precisa fazer o quê para garantir boas políticas docentes para o professor. Porque já é um consenso no Brasil inteiro de que o professor é o elemento mais importante para garantir a aprendizagem dos alunos. E você pode entender isso de 2 formas. E há países, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, que entendem isso de 2 formas. Há países que entendem, então, se ele é o elemento mais importante, ele é o responsável, a culpa é dele, e eu vou colocar toda a culpa nele e eu não tenho culpa de nada. Porque ele é o responsável pelo aprendizado do aluno. E há países que vão por outros caminhos, que são, se ele é o elemento mais importante, é esse elemento que eu vou valorizar, é esse elemento no qual eu vou investir a capacitação dele em salários competitivos, numa boa carreira, e
Vamos adivinhar aqui. Qual você acha, qual dos dois caminhos que garantem a aprendizagem dos alunos? O caminho A ou o caminho B? É o caminho B. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Eu trouxe um compilado de pesquisas, tanto pesquisas de opinião com professores brasileiros, tanto estudos de literatura comparada de políticas docentes no Brasil e na América Latina, quanto o que esses países que são considerados os melhores... Oi. O que eu fiz de errado? Não, por causa da câmera. Oi. Ah, é ali. Tudo bem, oi. E o que então que esses países fazem? Que milagre é esse que eles fazem, que eles conseguem garantir professores com bons salários, com uma boa carreira, bem capacitados, e que eles estão satisfeitos com o trabalho deles. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso em 40 minutos, mas a ideia é a gente começar a conversa aqui e continuar conversando durante o período de debate, e também, obviamente, posso deixar o meu contato com vocês, para que a gente continue conversando sobre isso. Durante o almoço, eu tive a oportunidade de conhecer uma coordenadora pedagógica sensacional, e eu tenho certeza que existem outros professores e coordenadores como ela aqui, e eu adoraria conhecer um pouco mais de vocês. Tá. Como eu havia falado, existe já esse consenso mundial de que o professor ele é dos fatores que influenciam a aprendizagem dos alunos. Obviamente, existem os fatores extraescolares, aos quais a gente, educadores, não tem muito controle, como, por exemplo, os fatores de vulnerabilidade social e por aí vai. Mas, dentre os fatores intraescolares, o que é mais importante é o professor. E aí, obviamente, tem duas abordagens para isso, como eu disse. Ou você faz, já que ele é o mais importante, eu vou colocar toda a culpa nele, se ele não der conta, eu mando ele embora, trago outro, coloco no lugar que não vai dar conta, obviamente, porque não tem milagre. Mas eu chamo carinhosamente isso do modelo máquina de salsicha, que é você tratar o professor não como o sujeito competente e capaz de realizar o seu trabalho, mas sim como, se não dá certo, eu tiro e coloco outro, como se fosse um chip de computador. E uma outra abordagem, que é essa abordagem a qual eu defendo e sobre a qual a gente vai falar um pouquinho mais, é a de estruturar, então, uma boa carreira para esse professor, e, a partir dessa carreira bem estruturada, você consegue garantir que não são só os heróis ou os que não têm opção que estão buscando a carreira, mas sim todo mundo quer ser professor, porque é uma carreira atrativa e todo mundo, enfim, todo mundo quer seguir essa carreira. Esse aqui nem é tão relevante, mas, enfim. Apesar da importância do professor, no Brasil, o ano passado a gente fez essa pesquisa em parceria com a Fundação Itaú Social. Só para esclarecer de novo, apesar de estar Caroline Tavares e Itaú Social, eu não trabalho no Itaú Social. Mas estamos aí, Patrícia, se quiser meu currículo. Mas a gente fez essa pesquisa com o IBOP, em parceria com a Fundação Itaú Social, em que foram entrevistados 2.160 professores do Brasil inteiro, com relevância estatística. E a gente vai ver bastante dessa pesquisa aqui, e não sei se vocês viram quando ela saiu na mídia o ano passado também. Mas essa pergunta específica ela é bem interessante, porque ela diz assim, de 0 a 10, qual é a possibilidade de você indicar a sua profissão para um jovem? 49% dos professores disseram que jamais indicariam a sua profissão para ninguém. E a gente está falando aqui do ator, do elemento mais importante para a aprendizagem dos alunos. Quais são os motivos, então, que eles falam que eles não indicariam a sua profissão para alguém? Eles falam que a sua carreira é desvalorizada, e depois eu posso mandar o link da pesquisa inteira para quem quiser ver, tá bom? Eles falam que eles são mal remunerados, né? Eu também sou professora e eu falaria as mesmas coisas. Sobre problemas de rotina desgastante, que acho que de manhã falaram bastante sobre o burnout, que a profissão docente realmente gera. A falta de infraestrutura e de recursos, a falta de base familiar do aluno que vem para a escola, a falta de interesse do aluno e a má qualidade do ensino, de um modo geral, infraestrutura, gestão e tudo mais. E aí a gente perguntou, tá, mas para você se sentir valorizado, o que você acha que deveria ser feito? Aí a gente jurava que viria, eu quero ter um salário melhor. E veio, mas veio em 4º lugar. O que veio primeiro eu quero que invistam no meu desenvolvimento profissional. Eu quero melhorar. Eu quero ser um bom professor. Quer dizer que o professor acha que ele não é bom?
Não é isso. Ele só acha que é dever do seu empregador te dar tempo e recursos para que ele se desenvolva profissionalmente, ao invés dele ter que gastar o seu próprio tempo e os seus próprios recursos para o seu desenvolvimento. Em segundo lugar, ele quer ser ouvido quando políticas importantes são pensadas para a educação, porque hoje tudo vem de cima para baixo. E mais na frente, na pesquisa, eles ainda falam que eles não confiam nos governantes, porque o projeto muda à luz da mudança de governo e eles não têm segurança de que um projeto que vale a pena será continuado e nem que um projeto que não vale a pena será descontinuado. Ele não confia que o governo tenha essa capacidade. Então, ele quer ser ouvido quando essas políticas são propostas, porque ele sabe do que os seus alunos precisam e eles sabem do que a rede precisa. Em terceiro lugar, ele gostaria que a sociedade o visse como um profissional capaz, competente e que está realizando um bom trabalho. E aí, em quarto lugar, ele queria melhores salários. Então, o salário vem, sim, ele é importante, mas ele não vem em primeiro lugar. Tem outras coisas, e você vê o valor que o professor dá para a própria carreira, de que o salário é importante, mas mais do que isso, ele quer se desenvolver mais ainda para ser o melhor professor, para melhorar o aprendizado dos seus alunos. E aí tem essa pesquisa que foi feita por um livrinho muito legal que eu posso passar para vocês também. Ele só tem online, mas eu mando o PDF caso vocês queiram. Que é um estudo de literatura comparada realizada pelo BID, em que eles comparam políticas de educação no Brasil e em outros países da América Latina. E aí, com base nesse estudo, eles trazem assim, mas o que os jovens falam que para eles seria importante para eles escolherem a docência? Então, ele diz que é a motivação intrínseca, ou seja, se ele tiver esse interesse de ensinar pessoas e de melhorar a educação, ele escolheria essa carreira por esse motivo. Se a profissão docente tiver um prestígio na sociedade, ele escolheria essa profissão porque ele quer estar entre os melhores. Salário e bônus, então, o salário inicial competitivo com as outras profissões, pessoa graduada no ensino superior, quer ganhar um salário semelhante a outras pessoas graduadas no ensino superior, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente que isso não acontece, não é só no Brasil, mas quase no mundo inteiro. A diferença entre o salário do professor e o salário de outras pessoas com o mesmo nível de graduação tem um buraco entre um e outro de 52%, mais ou menos. Estou chutando agora, mas eu acho que é isso. A gente vai ver o dado um pouquinho para frente. Não é para sair chorando, tá? O diagnóstico é triste, mas é para a gente conversar e tentar achar soluções. Que senão o povo vai sair daqui super deprimido e eu vou ser a culpada. Ainda mais porque é a última fala da tarde. As oportunidades de crescimento profissional para eles são importantes também e as condições de trabalho. Tá. No caso brasileiro, nessa mesma pesquisa em que entrevistamos 2.160 professores, a gente vê que a maioria dos fatores que eles trazem para ter escolhido a profissão são de motivação intrínseca. Porque a maioria isso só deixa claro que não é porque a carreira é linda que as pessoas estão escolhendo a profissão. Então, tem dois fatores. Os fatores de estou escolhendo a profissão docente porque eu tenho prazer em ensinar, em transmitir conhecimento, porque eu acho que eu vou mudar o mundo e por aí vai. E alguns fatores ligados à falta de escolha. Eu escolhi a profissão docente porque é o que paga melhor na minha região, ou uma das poucas profissões que tem vaga na minha região, ou porque era o único curso superior da minha cidade. E eu sou de Goiás, né? Isso acontece muito em Goiás. Em muitas cidades do interior tem pouquíssimas opções de cursos, e muitas pessoas vão para a docência. Eu já ouvi isso de professores que queria fazer psicologia, mas só tinha matemática, então eu fiz matemática. E aí virei professora de matemática. Então, tem esses dois fatores. Ou eu vou para a docência porque eu sou intrinsecamente motivada a isso, ou por falta de opção mesmo. E aí, aquela opinião de professores, mas no Todos pela Educação, eles também fizeram uma pesquisa com jovens entre 15 e 17 anos em 2017. E uma das perguntas foi, você algum dia pensou em ser professor? E aí teve 22%, porque alguns falaram não, jamais. Uns 13% falou sim, inclusive é o que eu estou fazendo agora, estou estudando para ser professor. Mas uns 22% disseram, pensei, mas desisti. E aí a gente fez uma segunda pergunta para esse pessoal. Então, você que pensou e que desistiu por quê?
E aí ele fala que ele desistiu porque as condições de trabalho são inadequadas, porque os salários são baixos e porque tem baixo prestígio da profissão. E aqui está bem resumido, mas como era uma pergunta aberta, alguns falaram, eu, como aluno, não respeito o meu professor. Então, eu não quero ser professor, porque eu não vou ser respeitado pelos alunos. Então, bem, não é para chorar, tá, gente? Vamos tentar ser mais otimista no final. Sim, e tudo isso a gente está pensando na atratividade da carreira, né? Que é esses jovens que a gente está querendo atrair para ser professor. Afinal de contas, há vários estudos dizendo que nos próximos 2 anos, os 47% dos professores estarão aposentando, e a gente precisa trazer mais professor para a carreira, senão não vai ter quem ensina os alunos. É isso, não é? Eu estou chutando aqui, mas eu não tenho de cabeça, não. Ah, sim, é verdade. Agora tem a reforma da Previdência. Não vamos falar sobre isso agora. A gente já está falando sobre a carreira está precarizada e mal desenhada. A gente vai colocar mais uma camada de complexidade nessa conversa. Vou tentar contar umas piadas aí para deixar mais feliz. Então, no Brasil e em muitos lugares do mundo, são poucos os que desejam ser professores. Mas tem algumas exceções. E aqui tem alguns países em que, sim, a atratividade é alta, entre, por exemplo, quem quer ser engenheiro e quem quer ser professor. O engenheiro é o verde, o professor é o azulzinho. E aí o laranjinha é a diferença entre um e outro. Poucos querem, mas muitos entram. Por exemplo, no Brasil, muitas pessoas entram na carreira, como eu disse, por eliminação e não por vontade. O curso de pedagogia é um dos cursos mais procurados do Brasil, porque tem muita oferta. Então, está muito procurado porque todo mundo quer ser professor de educação infantil ou coordenador pedagógico. Não, é porque tem muita oferta, tem muito curso à noite, tem muito curso EAD, é um curso fácil de conseguir pagar, enfim. E o problema é esse, porque muitos entram... É um dos cursos mais procurados do Brasil. A cada 100 alunos de pedagogia, 51 desistem no meio do processo. Dos que se formam, menos da metade decide ir para a escola, para trabalhar como professor. Então, muitos entram, mas se sair e resolver ir para dar aula é uma outra história. E aí, falando de pedagogia, quando a gente olha as licenciaturas específicas, aí é outra história. E realmente tem áreas em que estão faltando professores. Enfim. E ainda... Para complicar, então, a nossa situação, lembra dos 49% que não indicariam a sua carreira para um jovem de jeito nenhum, né? A Varkey Foundation também fez uma pesquisa com o Brasil e com outros 35 países, eu acho, e aí eles fazem um index, que é um conjunto que mostra o prestígio da profissão docente naquele país. Adivinha onde o Brasil está? Está em último, junto com Israel. Desde a última pesquisa. Então, nesse sentido de que não há um prestígio associado à profissão pela visão da sociedade. Então, e a gente está pensando em atrair mais pessoas e tal, tudo isso que a gente está falando. E convencer, nem é só atrair, né? Que atrair você convenceu ela a entrar na faculdade. Convencer ela a terminar e depois que ela entre para ensinar. Os primeiros quais são? Opa, vamos... Pera, aqui. China... Malásia, Taiwan, Rússia, Indonésia, Coreia, Turquia, Índia e por aí vai. Ásia. E tem essa pesquisa feita pela McKinsey, que eles entrevistaram vários alunos, vários jovens no ensino médio, e esses jovens eram jovens com excelente desempenho acadêmico no ensino médio, perguntando para eles o que faria você ir para a profissão de professor. E aí ele fala, qualidade dos meus colegas de trabalho. Então, eu não escolheria a docência, mas porque eu procuro uma profissão em que eu olhe para os meus colegas e eu perceba que eles são tão bons quanto eu, porque esses são os melhores desempenhos. E aí eles queriam estar juntos com colegas tão bons quanto ele. Ele quer prestígio na profissão dele, um ambiente de trabalho desafiador e treinamento de alta qualidade. E desses, o que faria eles talvez virem para a docência? Eles falam, se alguém pagar o meu curso, talvez eu venha. E é isso que a Singapura faz. Tá? Eu estava lá no final de janeiro para ver que milagre é aquele milagre de Singapura. Quando você entra, só tem uma faculdade que forma professores no país. O país é mini, né? É menor que o estado do DF. Enfim, mas só tem uma faculdade que forma professores lá, uma excelente formação,
e esses alunos são muito bem selecionados, e eles já são selecionados pelo governo. Então, quando eles entram no programa de graduação, eles já estão empregados pelo governo como professores. Eles ganham durante toda a graduação para fazer com salário de professor, e aí depois eles já são alocados numa escola. Os melhores são alocados nas escolas que mais precisam. Se ele decidir desistir, ele tem que devolver todo o dinheiro. É justo, concordo. E eles acreditam que se tivesse uma campanha de marketing falando sobre a profissão, para que ele entendesse, quebrar os mitos do que é a profissão e ele entender realmente sobre a profissão, talvez ele também decidisse ser professor. Isso pensando em elementos para atrair ele na carreira, mas outros também ele traz, que se ele tivesse garantia de que o salário era atrativo, ele também iria para a profissão. Sério. E aí a gente entra nos pontos de carreira. E aí a gente vai entrar especificamente sobre o caso brasileiro, com alguns exemplos de que outros países estão fazendo na América Latina para resolver, que tem problemas semelhantes, e o que eles estão fazendo para tentar resolver. Não quer dizer que possa ser replicado, mas é só para a gente oxigenar o cérebro, não ficar só pensando em dado ruim. E um pouquinho do que os países com excelente desempenho, como Singapura, o que eles fazem, então. Uma das coisas é o que eu falei aqui. Eles já contratam, eles recrutam o aluno do ensino médio, os melhores, com salário para estudar e para ser professor. E o salário, assim, não é o melhor salário, mas é extremamente competitivo com as outras profissões. Sobre remuneração e planos de carreira no Brasil, então. Os planos de carreira, no geral, estruturam-se de modo a ofertar vencimentos iniciais baixos, carreira longa e pressão fiscal nos entes federados. Então, o que funciona é assim, você ganha um piso no começo, basicamente, a carreira é gigante, para você ter um salário melhor, você tem que passar pela carreira inteira. Tem alguns estudos que mostram que grande parte dos professores ficam como eu, uns 9 anos na carreira, e depois vão procurar outras coisas para fazer. E a gente vai falar sobre isso também um pouquinho, porque como a carreira é extremamente linear, se você quer outros desafios, mesmo que ainda seja na área da educação, você vai ter que procurar outros desafios mesmo, porque a carreira docente não te proporciona. E aí eu vou mostrar alguns exemplos de carreiras mais atrativas em outros lugares do mundo, em que você pode continuar sendo professor, mas também trabalhar um pouco na liderança da sua escola, ou você pode trabalhar no ministério, no governo, e por aí vai, e depois voltar para dar aula. Enfim, é uma carreira que propicia esses caminhos diferentes. Beleza. E aí, naquela pesquisa de 2.160 professores, a gente perguntou, então, para o professor qual era a sua renda mensal média. A renda pessoal é de 4.500, em média, a familiar de 6.900. Dos 2.160 pessoas entrevistadas, não surpreendentemente, a maioria eram mulheres. E, talvez um pouco surpreendentemente, a maioria era o maior salário da casa. E aqui é aquele gráfico que eu falei para você da diferença média entre o rendimento do professor e de outros profissionais com formação semelhante. É 52 mesmo, eu acertei, achei que eu estava chutando. Então, um engenheiro no começo da carreira e um professor no começo da carreira tem necessariamente uma diferença de 52% do salário inicial. E isso impacta muito na atratividade. Na atratividade, sim. Quando tem um estudo da OCDE do ano passado, em que eles analisam os resultados do PISA, principalmente o questionário respondido pelos alunos, e eles falam que tem muitos países que resolveram aumentar bastante o salário do professor com o objetivo de atrair os melhores para a carreira. O que aconteceu foi que eles conseguiram atrair mais homens para a carreira. Então, é uma profissão tipicamente feminina, se você aumenta o salário, mais homens querem ser professores. Mas não necessariamente eles têm desempenho melhor. Então, na verdade, a maioria não tem desempenho melhor do que as pessoas que já queriam ser professor, mesmo com salário normal. Os países que conseguiram realmente melhorar melhorar a atratividade de modo a fazer com que os resultados dos alunos melhorassem, eles atrelam isso a um excelente plano de carreira que dá um bom programa de desenvolvimento profissional aos professores e incentivo para que eles tenham progressão de carreira atrelado a eles serem melhores professores. E não necessariamente só aumentar o salário. E aqui, pensando no salário anual
do Brasil e de outros países. Pensando no piso salarial especificamente, o salário brasileiro seria 13.971 dólares, em média. Quando a gente compara esse salário, a gente colocou em dólares porque a gente estava olhando de outros países também. Por ano deve ser, é por ano. É por ano, gente. É anual. Quando a gente olha esse mesmo dado dos países que têm o melhor desempenho, dá para ver que está um pouco diferente, né? E quando a gente olha para países que têm um perfil socioeconômico semelhante ao do Brasil, mesmo assim o nosso ainda é menor. Comparado com o piso, lembrando que nem todas as redes cumprem, o salário inicial do professor é necessariamente o piso, tá bom? O plano, e aí voltando para aquela ideia do plano de carreira, de que o plano de carreira brasileiro, em sua maioria, cada rede tem o seu próprio plano, mas, em sua maioria, eles não... É uma estrutura extremamente linear, em que eles não consideram a melhoria do professor, enquanto professor, como critério para progressão de carreira. Os critérios, normalmente, são: eu trabalhei 5 anos, tenho um aumento de salário, ou eu entreguei um título, e aí... Desculpa. E aí eu tenho um aumento de salário. Então, é muito mais passivo do que atrelado a eu ser um melhor professor. Então, os critérios mais comuns no Brasil são tempo de serviço mais titulação, e a tendência nos países com melhor desempenho são as competências profissionais, que foi o que a gente falou bastante aqui durante a manhã. Eita, aumentou muito agora. Não? Aqui é um exemplo da matriz de competências chilenas que eles usam para desenhar a carreira do professor. Eu vou trazer, a próxima vai ser mais fácil de ver. É da Austrália e eu traduzi, então o outro estava em espanhol, esse está em português, vai estar mais fácil. E esse é um exemplo da matriz de competências australiana. E ela mede desde o que você espera de um professor graduado, o que você espera de um professor proficiente, o que você espera de um professor altamente competente e o que você espera de um professor líder. Isso é só um dos referentes, que é o referente de desenvolvimento físico, social e características dos estudantes. Então, o que você espera para esse referencial dos professores graduados? Que ele demonstre conhecimento e compreensão das características dos estudantes e como elas podem afetar no seu aprendizado. E o que você espera do professor proficiente? Que ele use estratégias de ensino baseadas em conhecimento físico, social e intelectual e das características dos estudantes. O que você espera do professor altamente competente? Que ele consiga selecionar de um repertório de ensino flexível e efetivo para se adequar ao desenvolvimento físico, social e intelectual e as características dos estudantes. E o que você espera do líder? O líder é o professor na Austrália que pode ser formador de outros professores. E, normalmente, ele é um mentor do graduado. Quando uma pessoa nova entra na carreira na Austrália, ele é acompanhado durante os primeiros 3 anos por um professor extremamente experiente. E esse professor é esse que está nesse padrão de líder aqui. Então, o que ele tem que ser capaz de fazer? Ele tem que ser capaz de liderar os colegas para selecionar e desenvolver estratégias de ensino para melhorar o aprendizado dos estudantes, usando o conhecimento do desenvolvimento físico, social e intelectual e características dos estudantes. Isso é só um exemplo de referencial, se eu não me engano, são quase 53 dessas linhazinhas. Eu tenho ele inteiro traduzido, se alguém quiser ver, é só me pedir que eu mando também. Deixa eu tomar mais um pouco d'água. Então, a carreira inteira da Austrália é desenhada nisso. Os programas de formação de professores, eles eles querem formar os professores para que eles sejam capazes de fazer isso. As redes de ensino contratam professores que sejam capazes de fazer isso no nível graduado, porque ele está acabando de ser contratado, pelo menos. E ele tem uma progressão de carreira à medida que ele desenvolve essas coisas. E como ele é acompanhado por um professor líder, eles se ajudam para que ele se desenvolva ao longo do processo. E aí a gente fala um pouco... esse livro é muito legal. Infelizmente, esse é um livro de também estudo de educação comparada, em que a Linda Darling Hammond e outros pesquisadores eles correram o mundo, porque ela estava tentando descobrir, então, o que esses países, como a Austrália, Singapura, Finlândia, qual é a mágica?
como que eles conseguem fazer com que seus alunos aprendam. E aí o que eles descobriram é que, basicamente, não tem segredo, mas tem políticas docentes muito bem estruturadas, e uma delas é o desenho de carreira. Então, não pensar uma carreira em que as atribuições e as responsabilidades de um professor sejam estáticas, ou que o professor nem saiba o que é esperado dele. Do tipo, o que você espera que eu faça? Ninguém nunca me disse, né? Eu estou aqui fazendo o que eu acho que é certo e eu vou aprendendo. Pelo menos comigo foi assim, então estou falando da minha própria experiência. Meu ensino, minha licenciatura não me ensinou a ser professora. Os meus primeiros alunos tiveram uma professora não tão boa assim, coitados, ainda bem que eles não estão aqui. Opa, não, na internet, não posso falar isso. Mas eu fui aprendendo com os meus erros, foi tentativa e erro. Nossa, isso funciona, isso não funciona. Se eu fizer assim, talvez funcione. Eu participava de um grupo de colegas em que a gente tinha liberdade para assistir uma aula do outro, e aí eu via que ele fazia uma coisa que eu não conseguia fazer, e ele conseguia fazer aquele aluno específico, que também era meu aluno, se desenvolver. E aí eu falava, vou fazer parecido. E por aí fui indo, mas foi tentativa e erro. E a ideia é você não precisar, que o processo não precisa ser assim tão sofrido. Isso pode ser desenhado em conjunto, que nem esse documento que eu mostrei da Austrália, não é um documento que o governo desenhou e entregou para os professores. Foi um processo de construção que durou 5 anos e todos os professores do país foram ouvidos. E foi uma construção conjunta entre professores universitários, o sindicato da carreira, tanto que o sindicato acha que é dono desses referenciais. Todos se sentem donos porque todos participaram do processo de construção. Então, não é um documento que veio de cima para baixo. No Chile, a mesma coisa. Foi uma construção conjunta de consensos. As pessoas da Austrália, inclusive, falam muito sobre isso, que se eles fossem escrever documentos eles mesmos, talvez tivesse saído um documento melhor, mas que, do jeito que ele saiu, ele é o melhor possível, porque todo mundo se enxerga naquele documento, porque todo mundo produziu junto. Então, que todo mundo faça esse consenso do que se espera do professor, ou responda a famosa pergunta do o que o professor tem que saber e ser capaz de fazer. E isso guia todo, como eu falei para vocês, toda a carreira, desde a formação inicial até a progressão da carreira. Beleza. E isso é um modelo de carreira de Singapura. Como eu falei para vocês, eles têm trilhas diferentes. Então, ele entra como professor em sala de aula, aqui. E se ele quiser seguir a trilha e todos esses é com o mesmo salário, tá? Não quer dizer que se ele escolher seguir a trilha do ensino e ser um excelente professor, que ele vai ganhar menos que as outras trilhas, não. A progressão é para o mesmo salário. Então, ele pode escolher, eu quero ser um excelente professor. Então, ele vai se desenvolver nessa área, ele vai ser um excelente professor e ser remunerado para isso. Ele pode escolher a trilha de liderança, e aí ele pode chegar até diretor-geral de ensino. E ele pode escolher a trilha de especialista, e aí ele vira um formador de professores, à medida que ele vai avançando na carreira. E a gente pode conversar mais sobre isso depois também. Isso aqui é uma pesquisa que a Deloitte, que é uma consultoria famosinha aí, fez em vários países, 36, estou aqui colando, com 12 mil jovens, e incluiu o Brasil, por isso que é tão legal. E esses jovens são todos da geração X e Z. Então, são pessoas que ou estão entrando no mercado de trabalho agora, ou estão na faculdade, estão pensando o que eles vão fazer da vida depois. Aí perguntam, então, o que você procura numa profissão? Aí eles falam, impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente, criar ideias inovadoras, produtos e serviços, gerar emprego, desenvolvimento de carreira e melhorar a vida das pessoas, e enfatizar a inclusão e diversidade no ambiente de trabalho. Então, isso é importante para essas novas gerações. A carreira docente endereça grande parte desses desafios. Ele se sentiria... Opa, estou acabando, eu juro. Ele se sentiria desafiado a ser um professor. Mas, infelizmente, como a carreira não é atrativa, eles acabam não tendo a docência como uma opção. E por que isso é importante para a gente? Porque são eles que a gente está pensando em atrair para a carreira. Então, são eles os futuros professores, pensando que, se tudo der certo, em 10 anos, grande parte dos professores vão estar se aposentando, e a gente vai precisar de novos professores. E esses jovens estão procurando uma carreira que cause impacto social. E eu desconheço carreira que cause tanto impacto quanto a docência.
Então, como que a gente faz essa carreira atrativa o suficiente para que eles venham para a docência, já que é isso que eles querem e eles vão se sentir desafiados? É mais para a gente pensar também, principalmente, que esses jovens, eles não pretendem ficar muito tempo no mesmo emprego. Há muita rotatividade. Então, a média... Tem esse gráfico aqui? Não. A média de permanência em alguma profissão, nem estou falando de docência, não. Numa profissão, para eles, assim, se eles ficaram 5 anos, eles ficaram muito tempo no mesmo lugar. Então, é tanto repensar a carreira toda para ser atrativa para eles, que uma carreira linear, em que ele entra dando aula, ele sabe que ele vai aposentar dando aula, ele não ficaria muito tempo. Então, repensar realmente em um desenho de carreira, talvez baseado no modelo de Singapura, em que ele tenha outros caminhos dentro da própria carreira. Beleza. E aí a gente vai falar de contratos temporários, que é um outro problema da remuneração e dos planos de carreira. Existem redes no Brasil em que a quantidade de temporários chega em 60%. E existem redes como a da qual eu vim, em que os contratos temporários ganham menos que o piso salarial. Então, é financeiramente viável você ter muitos contratos temporários, porque é uma carreira extremamente precária, em que não há nenhuma estabilidade, no sentido de que eu vejo vários relatos de contratos temporários que são tirados de sala de aula no meio da aula, nem espera terminar a aula, e o contrato pode ser quebrado em qualquer momento. Então, não há evidências de se isso é bom ou ruim, se ter contrato temporário é bom ou ruim, se é efetivo ou não para a aprendizagem dos alunos. Mas pensando do ponto de vista da precariedade do trabalho, pensando em pessoas que estão ganhando menos do que o piso salarial e são pessoas com ensino superior, é preciso pensar isso também. E a gente sabe que muitas redes não conseguem fazer concurso porque o concurso é caro, e aí você faz um concurso e você não consegue aprovar quase ninguém, porque a carreira não é tão atrativa, os melhores professores não escolhem a docência nas escolas públicas, e por aí vai. Então, tudo isso precisa ser repensado. O buraco é muito mais embaixo. Quando você começa a cavar, você acha mais desafios ainda embaixo de outras camadas de desafios. Mas são coisas que a gente precisa começar a encarar se a gente está dizendo que a gente quer profissionalizar a carreira e que a gente quer garantir professores bem capacitados, bem remunerados e com boas condições de trabalho, não só porque isso é ser bonzinho, mas porque isso é essencial para o aprendizado dos alunos. E esse é o nosso objetivo final. Voltando também, pensando em precarização da carreira, também a ideia de jornadas muito curtas. Muitos professores não conseguem garantir 40 horas semanais de trabalho. A docência é bico para muitos professores. E aí, pensando na ideia de que tem-se o senso comum de que qualquer um pode ensinar, para muitos profissionais a docência é bico mesmo. Vou dar umas aulinhas aqui à noite, eu sou engenheiro. Se tiver algum engenheiro aqui, não me mate. Sou engenheiro, mas vou dar umas aulinhas à noite aqui para ganhar um dinheirinho a mais. E a ideia de ter essas competências específicas do professor desenhadas é também importante para mostrar que a carreira não é para qualquer um, que não é só porque você é bom em matemática que você consegue ensinar, que existe muito mais além disso. Você tem que entender aquele aluno que está na sala de aula, você tem que entender o processo de ensino-aprendizado que acontece na cabecinha dele, entender quais são os erros mais comuns que ele comete e quais as intervenções que você pode dar para cada um desses erros. Então, há um conjunto de conhecimentos específicos que só a docência tem. Então, não pode ser para qualquer um e não pode ser considerado como bico. Naquela pesquisa que a gente fez, a média de horas trabalhadas do professor são 31 horas semanais. 1/3 desses professores dão aula em mais de uma escola. E 42% deles não têm tempo extra-classe remunerado para desenvolvimento profissional. Então, não tem mágica também, né? Você quer garantir, professores bem capacitados, mas você não dá tempo para ele estudar, e você não oferece um desenvolvimento profissional satisfatório. E aqui é aquele gráfico que eu falei que ele considera... não, esse não é aquele que eu falei. Ele fala que, sim, 76% dos professores acham que tem que ser responsabilidade da secretaria oferecer tempo e um desenvolvimento profissional relevante. E eu terminei, 2 minutos antes. Obrigada, gente. Daí a gente pode continuar a conversa depois. Tem muita coisa que eu deixei de fora porque o tempo era curto, mas a ideia é a gente continuar conversando, gente. Obrigada. Bom, então eu proponho que a gente faça um intervalo para o café, não é isso?
de 20 minutos, Nilson? 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 Meia hora? Tá bom. Então, depois de tanta notícia ruim, precisa de um tempo livre para digerir. então, 16 horas a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Bom recreio para vocês.